aí, galera, olha que loucura. Boa tarde, boa noite, bom dia. Grilo Show. Quem achava que nunca mais isso aqui ia voltar? Voltou. Mas que interessante, eu vou apresentar o apresentador pra vocês, porque diferente lá do primeiro episódio que eu me entrevistei, hoje eu trouxe o Daniel. Daniel é professor de direito, é advogado já há muitos anos, né, Daniel? Exato. E o Daniel vai me entrevistar para que nessa nova fase aqui vocês possam me conhecer. E o assunto que a gente vai falar também um pouquinho mais é da neurodiversidade, e além de falar um pouquinho de mim, a gente vai trocar uma ideia. Eu não sei o que me espera, o Daniel é um cara muito inteligente, capaz, e que vai me indagar coisas. Você tá bem, Daniel? Eu tô bem, agradeço o convite. Eu já vou começar logo perguntando, né? Quem me conhece, conhece meu pragmatismo e eu vou direto ao ponto. A primeira pergunta é: quem é você? Essa pergunta me remete a um programa que eu gostava muito de assistir, que era o Provocações, que no final ele perguntava assim, o que é a vida? E aí o cara responde ele, o que é a vida? E o que sou eu? Interessante como a gente pode responder isso de várias maneiras conforme a parte da nossa vida, né? Mas olha que interessante, quando você perguntou aqui, além de ter vindo isso na minha cabeça, me veio assim que o que eu sou hoje tem muito a ver com as pessoas à minha volta. Então hoje eu sou o Denis, eu sou o pai, eu sou o companheiro, o marido da Amanda. Então eu sou uma pessoa que compõe uma família, tá ligado? Eu pensei muito nisso. E assim, aí às vezes pode parecer um pouco clichê, né, e tal, mas não é. É porque de fato mesmo, eu tenho experienciado tantas coisas complexas na família que eu acho que eu sou isso, assim, eu sou um pai, eu sou um marido, eu sou um professor, eu sou um amante da educação, da cultura. Então, eu não sou só isso, eu sou muitas coisas, entendeu? Mas me remete principalmente à minha família, porque eu me reinventei como pessoa depois deles, né? Que nem eu sou músico, eu continuo sendo músico, mas eu não sou músico que nem eu era. Eu não tô atrás de fazer show, por exemplo. Eu tô a fim de fazer música, eu faço música pro meu filho, pra estimular ele, Raulzinho, né? E depois da descoberta do autismo, por exemplo, mudou mais ainda. Então eu faço músicas para as crianças autistas, pra treinar a expressão facial delas, tá ligado? Então o Denis é um cara preocupado. O Denis pode ser definido em 3 leis, que aí se você já foi meu aluno, e como você disse que quem te conhece sabe do seu pragmatismo, mas sabe da minha eloquência em 3 leis que eu criei, cara. Que tem tudo a ver com o que eu disse antes também, que é: seja melhor para os outros e não que os outros. Então, na minha dinâmica familiar, eu tento sempre colocar isso. É muito diálogo, afeto, respeito, no sentido de que nós somos únicos, então, mesmo nos conflitos, mas sendo melhor para o outro e não que o outro. Então, a gente não tem competição, não tem nada. É falar na hora, na lata, mesmo que for difícil, para ser melhor para o outro. Ser útil. Então, se eu for falar alguma coisa pra você, se eu tô fazendo isso aqui agora, mas não for pra ser útil, Daniel, pra que eu vou fazer? Então, ser útil. E isso me fez construir pontes e não muros entre as pessoas, e não paredes, que é o que faz pessoas como você contribuir e me ajudar. E, mano, não esperar nada em troca. É curtir o processo. O lugar bom de estar é aqui agora. Então, eu sou isso. Tem uma outra pergunta. Você falou muito do Denis. Eu queria saber o porquê do Grilo. Boa. O Grilo virou um nome artístico, porque eu falo muito. Então, uma senhorinha sentada numa cadeira, mãe do André, a avó do André, a gente tava jogando RPG no dia. Eu era um adolescente um pouco nerd. E ela olhou pra mim assim, riu e falou: parece o grilo falante. E você vê, né? Tem uma das características minhas, como o TDAH também, que depois eu fui me entendendo. E aí ficou disso, o grilo fala muito, que ele fala. E aí eu tenho a banda, né, que é Denis Grilo e os Gafanhotos, que tem a ver com essa questão de transmissão de imagem. Então o Denis Grilo é esse artista, comunicador, professor, é tudo isso aí que fala muito. Se não pausar, não para mais. Eu perguntei o do Grilo porque no misticismo, o grilo, ele representa, além da sorte, da esperança, o grilo representa também a ressurreição e o renascimento. E você disse que o grilo renasceu num novo contexto de vida, com Raul, com a esposa Amanda, com tudo de novo que você experimentou nessa sua nova fase da vida. Você acha que agora, então, esse grilo representa também esse seu renascimento, ou mais, esse nascimento como pai, como marido? Caraca,
Uma reflexão bonita. Como historiador, né, a gente vê o Renascimento, que é definido aquele período que vem a luz, né? Para sair as trevas da Idade das Trevas, da Idade Média, que é assim nomeado aquele período. Interessante, porque se a gente pensar nas dinâmicas da nossa vida, acho que tem muito a ver, cara. Você falou da esperança, de ressurgimento, eu acho que tem essa coisa da reinvenção. Olha que interessante, e você me pontou uma coisa aí, cara, que me fez pensar quando eu era adolescente, que eu tinha uma mania de dizer assim, e eu falo isso muito pros meus alunos, quem é meu aluno, tá assistindo, já foi meu aluno, sabe disso, que eu nunca vou dormir. Se eu dormir e acordar no outro dia pensando da mesma forma, alguma coisa tá errada. Não aprendi nada. Claro que algumas coisas ficam definidas, mas você tem que ter aprendido alguma coisa, você tem que mudar alguma coisa. Alguma coisa tem que ter mudado porque você aprendeu, você adicionou, que nessa experiência que a gente está tendo aqui agora. E, nossa, a partir dessa metáfora que você utilizou, dessa poesia, né, praticamente. Sim, cara, tem isso. Esse grilo renasce. Esse grilo são outros grilos, né? É isso, acho que, pô, cara, pra falar bem a verdade, fica até difícil falar que você, de certa forma, se a gente pensasse nisso como arte, um quadro, você emoldurou e pintou muito bem a coisa, né? Porque é isso, essa relação nova, é diferente, né? Quando você é pai, a dinâmica de vida muda muito, cara. Sabe o que vira clichê, não é à toa? Tipo, coração fora do peito, sabe essa clichê? Não é à toa. A experiência de não ser pai e de ser pai, pra mim, acho que são opções válidas. Se você escolher não ser pai, tá tudo bem. Eu não fico romantizando, não, porque é muito difícil ser pai. É muito difícil, cara. Principalmente se você quer ser pai de fato, né? Se você quer ser mãe de fato, é muito difícil. É desgastante, é angustiante, é desesperador. Ainda quando você tem uma criança que é atípica, quem sabe como que é muito mais difícil. Então acho que tem muito a ver com isso. Acho que eu vou até passar a me apegar a essa fala sua, porque ela cria uma imagem disso mesmo, assim, cara. De fato. De pensar o grilo dessa maneira, assim. E eu acho que, sem querer, até eu não sabia dessa história, né? E eu acho que ela remete ao Denis, sem querer, assim. Era por causa do grilo falante, mas os sentidos mudam, né? Acho que o grilo de hoje muda esse sentido e tem a ver com essa fala, cara. Aliás, obrigado. Acho que é isso. Na verdade, essa questão me ocorreu por dois fatos, né? Pela representatividade esotérica do grilo e pelo fato de você grafar o grilo com dois L's. Então nós temos um primeiro grilo, que é o grilo falante, que é o grilo alegre, né? Do desenho famoso, e o segundo grilo, que é esse grilo renascido, né? Nós temos um grilo em duplo, né? Mas eu quero prosseguir, porque a sensação que eu tenho é que o seu trabalho, a sua família, os seus estudos e os seus hobbies, pelo que você fala, me parece que todas essas coisas se misturam e são uma só. Me parece que você tem como hobby o trabalho, como trabalho o hobby e vice-versa. Mas eu queria que você me dissesse de uma forma talvez mais objetiva, quais são as suas atividades profissionais, quais são os seus hobbies, quais são os seus desejos, se é que você consegue separar isso tudo, porque me pareceu que você um grande desafio. Entrelaça todas elas. Tem um desafio na sua pergunta, porque vamos lá. Olha que vou te responder com o pensamento que eu tive quando eu escolhi ser professor. Falei, vou ser professor, mas eu já sou músico. Não, mas se eu for professor, eu vou dar aula pela manhã e à tarde eu tenho tempo para poder correr atrás da música. E quando eu for pai, eu vou poder levar meu filho na escola, buscar meu filho e tudo mais. Então todos os meus desejos assim tal, eu tentei estabelecer a minha rotina de vida com coisas que fizessem sentido. Então, veja, quando eu criei as minhas 3 leis ali de ser útil, elas têm muito a ver com também o mundo do trabalho, porque como que eu vou ser útil se eu trabalhar com uma coisa que eu não gosto? Se eu for ali entregar cansado uma coisa, passar uma imagem... Então, eu vou te dizer que assim, eu já pensei muito sobre isso, essa pergunta que você fez agora, porque eu também me vejo fazendo muitas coisas. Falei, pô, mas como é? Peraí, vamos lá. O cara é formado em educação física, mas ele tem licenciatura em história, porque ó, tem um cargo público no estado há 16 anos como professor de história. Mas nesse cargo eu já fiz curta-metragem, eu já fiz música com aluno, eu já gravei músicas, porque nós somos várias facetas de nós mesmos. Quem tenta se restringir a ser uma única coisa, tá impedindo-se de viver. Porque, na verdade, essas caixinhas que foram criando só são formas de nos trancar. Nas minhas músicas eu uso muito a metáfora do pássaro e da gaiola. Por quê? Porque estão tentando colocar você em alguma galinha. Se você aceitar, você fica nela. Mas o pássaro é livre para voar, você tem asas.
Você pode voar para onde você quiser. E você pode tornar possível. Não tô aqui colocando nenhum papinho também de coach otimista, não é isso não. O que eu tô querendo dizer é que assim, numa música minha, essa é a frase, ó. Não existe derrota ou vitória na nossa história. Apenas os que insistem e os que desistem. E lembra que eu falei que na terceira lei o mais importante é o processo? Então é isso. Eu curto o processo. Aonde é bom estar? Daniel, é bom estar aqui agora. Porque a gente tá aqui, ó, gravando um podcast. Se a gente estivesse enchendo uma laje para ajudar um amigo nosso, ia ser bom estar lá. Porque é lá que nós estamos. E é criar esses ambientes melhores. Eu acho que eu poderia citar uma coisa que pontua isso, uma historinha rápida. Uma criança do 8º ano, em 2013, me mandou uma cartinha dizendo assim: queria agradecer muito pelas aulas desse ano. Toda terça e quarta eu era muito feliz. Porque minha casa tá muito triste, meu pai foi embora. Tipo, tinha uma história triste, assim, por trás da história dele lá. E ele falava que o único momento de alegria dele era nas aulas de história. Então veja, eu tenho a habilidade, a capacidade, a possibilidade de tudo que eu faço que lida com o público, porque eu escolhi ser professor também, porque eu pensei assim, eu vou ter um público todo dia, eu gosto de ser artista, eu gosto de falar, eu gosto de trocar. Então as facetas da minha vida tem a ver com se comunicar, com falar e de ser útil. Então olha só, eu pude ser útil para aquela criança. Então eu aprendi com o Nelson Triunfo, numa entrevista que eu fiz com ele. Nelson Triunfo chegou a trabalhar com o Paulo Freire, ele é um dançarino, né, um b-boy. Ele foi um dos que trouxe o hip hop pro Brasil. E eu nunca esqueci ele sentado na mesa lá em Canhema, na casa de hip hop de Diadema, me disse assim: Denis, as crianças chegam aqui, beijam a gente, abraçam a gente. Então você vai ser professor, Denis? Nunca seja bruxo na vida de alguém. Porque a gente pergunta assim pra criança: e aí a escola, aquela professora, como tá a professora? Ai, Deus me livre, a professora é aquela bruxa. Então, Denis, nunca seja a bruxa na vida de alguém. Então, eu busco construir os meus feitos sem desconectar nada, porque não existe essa desconexão. Essa desconexão é para separar a gente do que a gente é de fato. E eu fiquei muito tempo mascarando quem eu era por conta da questão do TDAH e tudo mais, e hoje eu decidi ser eu. Isso demorou? Foi um processo? Foi, mas não existe uma separação. O Denis é tudo isso, porque eu posso ser tudo em todos os momentos. Todos os assuntos dos quais eu domino, os que eu estou aprendendo com você, a gente está aprendendo, porque se eu sou bom numa coisa, você é bom em outra. Se a gente falar de direito aqui, você vai me dar aula, mas em alguns aspectos do direito da educação, talvez eu explique alguma coisa para você. Por quê? Porque eu vivo esse ambiente. Então a gente não pode restringir o outro a nada e a gente tem que respeitar essas complexidades. E eu passei, inclusive, a respeitar as minhas complexidades. Então o Denis é tudo isso. Não tem hobby, não tem... É fazer o que faz útil e o que agrada. O que pode ser benéfico para todo mundo, tá ligado? E mesmo uma atividade que pareça ruim, a gente tem que tentar se recondicionar e se transformar. Claro, cada um parte de um lugar, a sociedade é difícil. Eu nasci pobre pra caramba, assim, de certa forma, porque meu pai é trabalhador operário. A gente já passou muita necessidade, eu tive que superar várias coisas, é difícil mesmo. E cada um sabe da sua realidade, mas a gente vai fazendo enfrentamentos para buscar justiça, para buscar equidade, e é assim que as coisas andam, que a gente muda, que transforma tudo, tá ligado? Então acho que é partir daí, não tem separação. O Denis vai ser o Denis ativo culturalmente em todos os lugares, educacionalmente em todos os lugares, artisticamente em todos os lugares, porque é quem ele é. E agora com essa bandeira da neurodiversidade também, tá ligado? Então é tudo isso aí. Legal. Tem uma pergunta, eu acho que ela tem um fundo técnico. Eu lembro que na minha infância, eu sou um tanto mais velho que você, havia uma marginalização da arte como um todo, da música, do desenho, tudo, mas uma marginalização não no sentido que aquilo era ruim de praticar, mas que a arte seria inútil, que ela não tem nenhuma função, né? Que o lúdico não que tem... ela seria uma distração. Um distrator, assim, né? Tipo, seria uma distração inútil. Eu vivi uma época e num contexto de formação de operários. A gente vê que essas questões lúdicas têm outras funções. E aí eu quero saber, dentro do desenvolvimento da questão da neurodiversidade, do TDAH, do autismo, eu queria saber qual é o papel dessas questões lúdicas, artísticas, né? O que complementa essas questões e o que o serviço público hoje, você que tem conhecimento, você que é da área, tem oferecido nesse sentido para as pessoas? Excelente pergunta, cara, e cabe bastante reflexão. Vamos começar o seguinte, ó, vamos pensar. Esse modelo que você diz, né, de educação que pensa no prático, né, no laboral, vamos fazer o trabalho, tem que trabalhar. Isso daí, ainda bem que ficou para trás.
Veja, a gente tá fazendo um trabalho aqui agora, a gente que tá milionário fazendo podcast. Isso aqui é totalmente artístico, cara. Aqui tem audiovisual puro, tem musicalidade, tem tempo, tem tudo. Tem imagem, tem comunicação, tem interação. Então, veja bem, quando a gente pensa na neurodiversidade, vários aspectos são fundamentais. Porque você vê, apesar do autista ser literal, mas como eu já disse aqui, a musicoterapia, em ritmos, em outros, tem em episódios e conteúdos que eu já criei. A música é fundamental. O autista, por exemplo, ele compreende até melhor a música, né? Tem estudos que falam que ele compreende melhor musicalmente quando criança do que a fala. Ele tá num processo melhor com a musicalidade. Então, imagina você assistir um filme, uma imagem que não tenha efeito sonoro. Se você, sei lá, uma vida sem cor, tudo preto e branco e tal. Então, assim, acho que talvez a arte hoje fica muito mais claro e evidente, porque a gente tem as redes sociais, e nas redes sociais a gente também cria conteúdo, a gente percebe o que chama mais atenção, o que tem movimento. Então, assim, a arte, a cultura, ela é extraordinariamente fundamental para o desenvolvimento. Isso já não tem mais dúvidas, né? Então, a música vai ajudar a gravar melhor um conteúdo, a interpretação musical, a interpretação de letra, a metáfora, tudo isso daí vai criar, né, complexidade. Tanto que a gente fala da BNCC, das habilidades e competências gerais da BNCC, das 10 que tem, uma delas é o repertório cultural, é o aumento do repertório cultural, é fundamental. Dito isso, e aí, na neurodiversidade, como que fica? Então, assim, eu utilizo o serviço público, né? Vários embates, sou de Santo André e tal, a gente teve bastante vitória, minha companheira. A coisa ainda rasteja, cara. Muito. Porque, primeiro, que as partes da legislação não são protegidas. Falta os ATs, que são os auxiliares terapêuticos nas escolas. É uma dificuldade imensa, mesmo quando a criança tem. A família tem condição de ter o AT, não permite que entre. Por exemplo, eu sou da rede pública estadual e também da rede pública municipal de São Paulo. Apesar de ser de Santo André, eu trabalho lá, né? Sou concursado lá. Aí em educação física, no estado eu sou concursado em história já há 16 anos e agora, recentemente, educação física no município de São Paulo. E lá eu tenho bastante criança autista, né? Que ela é Fundamental 2. E assim, lá tem um estagiário. Que vai acompanhar os autistas. Só que a gente tem, por exemplo, acho que se eu não me engano, só no 8º ano ou no 7º. Perdão, entre o 6º e o 7º ano a gente tem 5 crianças autistas. Cada uma nas suas infinidades ali de possibilidades de ser. Né? Cada criança. Um é verbal, para alguns processos é mais tranquilo, até ajudei ele a aprender a adicionar e a subtrair esse ano. Ele está com 11, está no 6º ano, já devia saber, mas aprendeu esse ano, ótimo. Ele aprendeu a falar só com 8 ou com 9 anos, então ele está num processo dele ali, mas conseguimos. Só que aí já tem outros casos mais rígidos. Tem casos que a rigidez dele lembra alguns aspectos do Raul ainda, e é não verbal. Mas por quê? Porque não tem estímulo, às vezes as famílias têm dificuldades, e o serviço público é muito deficitário. Santo André, por exemplo, tem um aparelho imenso que poderia ser utilizado, e não é. Né? Inclusive a gente tem aí conversado muito aí, pedido, solicitado, né? E é uma das nossas lutas para o futuro para ver se esse espaço tenha pelo menos o mínimo ali, né? Que a gente fala que é o psicólogo, o terapeuta ocupacional, e o fonoaudiólogo, né? Porque é uma fortuna. Uma terapia, Daniel, às vezes a terapeuta sendo legal, e o fonoaudiólogo, ela cobra R$300, 250, sei lá. Para uma família que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos às vezes, meu, imagina. E a gente tá falando de uma das terapias que são necessárias. Então, assim, para responder a sua questão finalizando, a gente tem aqui, então, 2 aspectos importantes. A arte é fundamental, a arte-terapia, a musicoterapia, elas são fundamentais. Acho que ninguém tem mais dúvida disso. Olha o que a gente consome de arte, ou por streamer, ou por Instagram, ou por TikTok. Você faz dancinha, é arte, cara. Tem gente milionário com isso. Então, acho que não tem mais dúvida. Basta ver também que, por exemplo, antes era um ato político bloquear a arte. E hoje são justamente os políticos que mais fazem arte. São verdadeiros artistas aí, né? Literalmente falando mesmo. Tem um aparato geral, tem câmera atrás do cara o tempo todo. O cara tá sendo um artista. Muitas vezes ele não vende a verdade, inclusive. E aí você tem que saber ser capaz de comprar ou não essas coisas. E aí tem outro aspecto, então, que o serviço público é muito deficitário e falta isso. Então a gente precisa lutar pelos direitos. Inclusive tem a lei Berispiana, tem a lei que são a lei dos PCDs. Tem várias leis aí importantes que poderiam nos proteger. Mas ainda a luta é muito grande, é muita dificuldade. Só um exemplo bem simplesinho. O Raul, para comer, para a comida dele entrar, a gente teve que fazer toda uma luta. Então, quantas crianças autistas que são seletivas não ficaram passando fome aí todo esse tempo? Daniel, acabou o nosso tempo, velho. Obrigado por me entrevistar. De coração. Valeu. Eu que agradeço o convite.
Então é isso, gente. Obrigado, até o próximo episódio. Vou trazer aqui muita gente, vou trazer pessoas autistas, neurodiversas, gente que manja do assunto, pessoas maravilhosas como o Daniel. Então, tudo amor cover nessa vida. Tamo junto e é isso. Até a próxima.